Olá, meus queridos amigos. Eu queria hoje trazer aqui uma explicação de um texto de maneira mais aprofundada. Para quem não me conhece, eu sou o radialista Jean Carlos, professor Jean Carlos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, estudando a Bíblia de uma maneira mais profunda. Por quê? Às vezes, tem muita gente que lê a Bíblia de uma maneira muito superficial e ela termina perdendo o conteúdo mais profundo daquilo que Deus quer transmitir para a vida dela. E aí eu vou mostrar isso para vocês aqui com o texto de Mateus capítulo 7, os versos 7 e 8, ok? Vou passar para vocês a explicação mais rasa e a explicação mais profunda. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o verso 7. O 8. Porque todo o que pede, recebe. Quem busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então nós temos aqui uma indicação no verso 7 e a promessa no verso 8. Quando nós lemos esse texto de uma maneira mais rasa e muito importante, a gente escuta as pessoas falando por aí afora: olha, tem que bater, você precisa continuar orando, você precisa buscar, dobrar o seu joelho no chão com muita intensidade, você precisa jejuar e você precisa continuar batendo, porque quanto mais você clama, Deus vai ouvir a sua oração. Aí eles dizem assim: mas será que o texto está falando apenas de oração? Porque aqui, nessa versão que eu disse para vocês, o bater, o buscar, o pedir, tudo se transforma em oração. Mas será que é só disso mesmo que Jesus está falando? Se não for, quantas outras coisas você está perdendo? Por isso que ler a Bíblia de maneira mais profunda, buscando verdades, ajuda muito a vida da pessoa. Então, o que Jesus quis dizer originalmente com esta passagem, com esses dois versículos? Aqui em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus não está falando apenas de pedir coisas. O que ele está ensinando? Ele está ensinando para cada um de nós um caminho de relacionamento. Relacionamento, de conversa, de envolvimento. Ele também está ensinando para cada um de nós a atitude. Atitude. E está falando também de perseverança. É exatamente isso que ele está falando aqui no texto. Então vamos por partes. Quando ele fala assim, pedi, uma pessoa que pede, veja, uma pessoa que está pedindo alguma coisa, ele está mandando pedir, não é? Quem pede, só quem pede, tem dependência e tem humildade, porque se nós estamos pedindo, porque a gente precisa. E tem gente que não tem coragem de pedir, porque ele é orgulhoso. Eu passo falta, mas eu não peço. E ele está dizendo o quê? Que tem que pedir. E outra coisa que está demonstrando que se eu peço é porque eu preciso, eu dependo de algo. Então Jesus já está aqui nos ensinando isso, dependência, está nos ensinando também humildade, para a gente reconhecer aquilo que a gente não tem. E afinal de contas, a vida é assim, não é? Nós não temos tudo, nós precisamos pedir. Nós temos que reconhecer que nós não sabemos de tudo e que também nós não controlamos tudo. Não. Quantas pessoas trocam informações com a gente? A gente pode pedir, me explique isso, me fale sobre isso. E isso é pedir. Então, quando eu peço, eu estou admitindo que a minha vida ela tem um limite. Até um certo ponto eu tenho algo, mas daqui para lá eu não tenho, então eu preciso pedir. Eu tenho um certo conhecimento, mas eu preciso de mais conhecimento, eu tenho que pedir para alguém. Ler um livro, por exemplo, é pedir conhecimento para o autor. Você concorda? Ele escreveu e ele está me dando conhecimento, mas eu posso pedir diretamente também para uma pessoa. Agora vamos aqui para o buscar. Quando ele fala assim que a gente tem que pedir, ok? Agora tem que buscar. O pedir é alguém que vai te dar, certo? Você pede, a pessoa te entrega. Mas agora ele está falando buscar. Isso indica movimento. No primeiro ponto, percebe, quem pede pode pedir parado. Ele está pedindo.
Ele pede para você. Quem faz o movimento é você. Agora, Jesus começa a falar que você precisa se movimentar. Ele está dizendo que você precisa buscar, e buscar, além de indicar o movimento, indica responsabilidade nessa busca. Ele está dizendo que você não pode ficar parado, sendo passivo, não pode ter passividade. Como que a pessoa vai buscar alguma coisa sendo passivo, esperando? Eu gostaria muito que a minha saúde melhorasse, mas não faz um exercício físico. Eu gostaria muito que a minha memória melhorasse, mas não quer aprender a decorar um texto. Eu gostaria muito de melhorar a vida financeira nesse aspecto, mas não sabe economizar, não quer, não faz movimento para isso. Então a gente tem que ser ativo, não pode ser passivo, não tem como buscar alguma coisa sendo passivo. Olha quanta coisa Jesus já está nos ensinando, hein? E olha que tem gente que pensa que é só ficar orando. Buscar. Não é? Buscar. Jesus estava falando isso aqui para pessoas que estavam ouvindo ele. Não é tudo, orar, orar. Não, buscar. E quando Jesus falou buscar aqui, o que eles iriam entender? Que eles iam no mato buscar lenha. Você tem que buscar lenha, mas fica parado. Que a lenha vem até você. Isso não acontece. Eles precisavam buscar alimento nas matas. Eles precisavam buscar o peixe. Busca, vai ter que buscar o peixe, busca. Fica parado que o peixe pula no seu prato. Então, meus amigos, buscar exige ação. Exige estudo. Porque como que eu vou buscar um peixe sem estudar qual é o melhor horário do peixe, o movimento das marés, do vento? Exige esforço. A pessoa tem que se esforçar. E aí põe a culpa em Deus, sabe? Porque não consegue as coisas, porque não tem um mínimo de esforço para nada. Eu não sabia que esse texto era tão profundo assim. Pois é. Por isso que eu digo, olha aí o prejuízo de não estudar a Bíblia de maneira profunda. Achar que tudo é oração, que Deus tem que resolver tudo. Para com isso, Deus não está dizendo isso. Orar é importante, mas olha a nossa parte que Jesus está falando. A gente tem que ter crescimento na busca, evolução, conhecimento. Agora, o que é o bater? Ele falou aqui, bater. Bater é uma fala de perseverança, continuar. Não é porque o peixe não apareceu hoje que eu já vou desistindo. Não é porque eu fiz uma semana de caminhada e não perdi aparentemente 1 quilo que eu vou parar. Não é porque um mês eu não consegui juntar um dinheiro e já não fiquei rico, então que agora já vou gastar tudo. Então ele está dizendo que o bater é perseverança, é continuar. Isso é fé. O que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Olha, eu tenho fé que eu vou fazer tudo certinho e que eu vou ganhar massa muscular, vou ganhar 10 quilos de massa muscular em tanto tempo, vai calcular isso, né? E eu tenho fé. Você não viu isso ainda, mas em nome de Jesus você já está vendo isso, porque você vai cumprir com tudo, certo? Ou o contrário, eu quero perder 4 quilos no mês, ok? Vou fazer tudo que tem que ser feito. Você ainda não perdeu, mas você tem fé, você acredita, porque você vai cumprir os primeiros passos. Você pediu ajuda, agora você vai bater, não é verdade? Você vai fazer o que você tem que fazer, vai buscar isso, não é? Você vai busca informação e agora você vai bater nisso todos os dias. Você vai bater, você vai fazer caminhada todo dia ou vai fazer musculação ali para ganhar massa muscular. Então você vai bater, você vai perseverar com aquilo que você quer. Isso vale para tudo nessa vida. Tá me entendendo? Então bater é continuar mesmo quando a porta parece fechada. É isso que Jesus está falando. A porta parece estar fechada, você continua batendo que ela abre. Mas tem que continuar batendo. Tem gente que bate palma no portão assim, ó. É que eu tô com o telefone na mão, mas vou botar aqui, ó. Aí ele espera um pouquinho, ninguém aparecer, ele vai embora. Aí quando ele vai embora, a pessoa abre. Ei, quem é? Bom, cadê? Já foi. Não insistiu. Não é?
Então, Jesus ele mostra para a gente que a fé verdadeira, meus amigos, tem 3 níveis. Aqui no bater, esse bater aqui é fé. Mas fé tem que ter os 2 primeiros movimentos, tá? Você tem que pedir, você tem que buscar. Fé não é ficar sentadinho esperando que as coisas aconteçam não, tá bom? Então tem que entender as 2 ordens de Jesus no texto. Por último ele fala do bater, que é a fé. E o primeiro nível, o coração precisa pedir. Coração é subconsciente. Tem que pedir. É o primeiro nível. Ok? Você tem que querer. Você tem que desejar. Porque quem não deseja não consegue. Nós somos movidos pelo amor. É pela paixão. Quando isso não existe, não adianta. Você começa, você para. Quando você é uma pessoa apaixonada por alguém, você não desiste. Você desiste? Não. Você quer falar com ela, você quer ligar, você quer ouvir, você quer sair com ela, mesmo com chuva ou com algum problema aparente que possa existir, você dá um jeito. Isso é a paixão, é o amor, é disso que Jesus está falando aqui. Tem que pedir, o coração tem que pedir, porque quando o coração pede, pronto, tudo acontece. Se eu desejar, um dia que eu passei do meu peso, eu fui para 73 quilos, aí eu estou acima do meu peso, fiquei sobrepeso. Falei, não quero, eu preciso voltar para o meu peso normal. Em um mês eu perdi 5 quilos. Eu determinei isso. E cumpri o que eu tinha que fazer, né? Tá bom? Porque o coração que pede, você não faz nada, então, que fé é essa? Agora você precisa ter uma mente que busca. É o segundo passo da fé. Você tem que pedir, mas tem que ter uma mente que busca. Buscar. Todo dia você... É como o amor mesmo, namorado. Você não busca todo dia saber como é que a pessoa tá. Será que dormiu bem? Será que não dormiu? Será do que gosta? Será que vamos nos encontrar? Você vai buscando algumas oportunidades, algumas informações. Você vai buscando. Agora o terceiro passo da fé. Você tem que ter um corpo que age e que insiste. Não é assim que os namoros acontecem? Você não age, você não se levanta, marca o encontro, vai ao encontro da pessoa. Isso é uma ação. Você insiste, mesmo que cada pessoa às vezes não pode. Você fala assim, não, mas vamos dar um jeito, vai dar tudo certo. Aí é o amor falando mais alto. Entende? Então, para tudo nessa vida, seja para emagrecer, para ganhar massa muscular, para ter um pouco mais de dinheiro, para ganhar conhecimento, para aprender a andar sozinho, para fazer qualquer coisa na vida, escreve isso que eu estou falando para você. Você precisa agir e precisa insistir. É o terceiro passo da fé. Agora, qual é o sentido profundo desse texto para a nossa vida atual? Então, hoje nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, de respostas rápidas, desistência fácil. É assim que é o nosso mundo hoje. É ou não é? Pessoas que estão esperando resultados na vida delas sem o processo. O que isso quer dizer? Tem pessoas que eles querem perder peso, mas não estão dispostas a ir para a academia, melhorar a sua alimentação. Tem pessoas que elas querem aprender a andar sozinhas, pessoas que não enxergam, mas elas não têm coragem de dar o primeiro passo. Tem pessoas que querem aprender a cozinhar, mas também não encontram tempo para começar a aprender. Tem pessoas que gostariam de melhorar a vida financeira, mas continuam gastando de maneira descontrolada. Enfim, como que vai mudar as coisas assim dessa forma? Só querer, parece que Deus é um gênio da lâmpada. Quero ficar rico, pronto, você ficou. Quero perder peso, pronto, perdeu. Quero aprender a andar sozinho, pode sair para a rua, já aprendeu. Não é assim que funciona, e Jesus, há 2000 anos atrás, já estava dando a receita para nós. Está aqui, Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Então elas querem resultado, mas não querem o processo. Então esse texto que nós terminamos de ler confronta exatamente isso. Pedir hoje é o quê? Primeiro, é orar, porque nós temos que pedir a Deus, certo? Ele é o princípio de todas as coisas. Mas também é saber pedir ajuda para as pessoas, orientação, pedir conselho.
Então tem muita gente que está sofrendo porque ela fica querendo provar força o tempo inteiro, né? Mas na prática, a gente tem que fazer o quê? Pedir uma direção para Deus, não é verdade? E nós estamos fazendo isso aqui agora através da Bíblia. Nós temos que pedir ajuda às pessoas certas, porque quando você pede ajuda para a pessoa errada, só piora, ok? Pedir sabedoria antes de agir. Sabedoria é muito importante, ok? Buscar, meus queridos amigos, não é só uma questão espiritual, não é você só ficar orando, mas é você orar e buscar conhecimento, buscar um preparo, buscar uma cura emocional, buscar crescimento pessoal, crescimento profissional. Deus, Ele abre portas. Você acredita nisso? Amém? Eu acredito. Deus abre as portas. Sim, mas quando Deus abre as portas, nós precisamos estar preparados. Exatamente, o sucesso é quando a oportunidade, é quando a porta se abre e aí ela se encontra com uma pessoa preparada. Porque o que adianta Deus abrir as portas para você, amigo aqui do grupo Além da Visão, para você, amigo do MAP, para você do grupo Estudos Bíblicos, para você que está me ouvindo, o que adianta Deus abrir as portas se você não está preparado? Se você não se sente uma pessoa preparada, isso não vai adiantar. Então temos que estar sempre preparados, porque a promessa de Deus é que se a gente buscar, se a gente bater, se a gente insistir, essa porta vai se abrir. Essa é a promessa de Deus. Não existe condições de nós começarmos um processo com toda a dedicação e não dar certo. Então precisa da preparação. Teve uma vez, contando aqui para vocês uma história pessoal, eu gostava muito de uma pessoa, né? Era apaixonado por ela. Sempre andei com a minha barba pronta, né? Preparada, barba feita. Mas teve um dia que eu falei, hoje não vou sair para lugar nenhum, então, vou deixar para fazer essa barba amanhã. E ela já estava um pouco grande, né? E essa pessoa nunca tinha me feito uma chamada de vídeo. E aí, o que aconteceu? Ela pegou e me fez uma chamada de vídeo. Quando eu vi o nome aqui na tela, aí eu peguei e não atendi, né? E corri para fazer a barba. E aí o que aconteceu? Depois retornei, já estava me sentindo preparado, entende? Então assim, nós precisamos estar preparados, porque às vezes alguém te convida para um determinado evento, mas você não sabe como participar desse evento. Alguém te chama para, por exemplo, digamos que aparece uma proposta aí, sei lá, vou criar uma situação aqui, tem um carro que custa 100 mil reais, mas alguém se apertou e está vendendo esse carro por 30 mil, aí você fala, cadê o dinheiro que eu não tenho? Não juntei, não guardei. Então você não está preparado, perde essa oportunidade. Está me entendendo? Então, a porta vai se abrir, mas você precisa do preparo. Você está percebendo o quanto nós estamos aprendendo num estudo profundo de Mateus capítulo 7, versos 7 e 8? É isso que nós vamos fazer aqui no Grupo Além da Visão. Nós vamos trazer a profundidade do texto para que você tenha o máximo da sabedoria de Cristo na sua vida. Num resumo, o bater hoje que Jesus está falando é quando o não aparecer na sua vida. Você não pode desistir. Está entendendo? Não desista. Mas é muito difícil, eu não consigo. Não desista. Sabe, às vezes o silêncio vai vir, mas não interprete esse silêncio como um não, como alguém está te rejeitando. O silêncio, às vezes, ele faz parte do processo. Às vezes essa resposta, ela demora, mas já aprendemos aqui no grupo que tudo tem o tempo de Deus. Então não tenha pressa, continue trabalhando. Não ter pressa não significa que você tem que cruzar os braços. Continue caminhando. Portas importantes não se abrem ao primeiro toque. Tem pessoas que batem palmas lá na casa, não é? Eu vou bater aqui, vou bater. Ô de casa. Mas aí a pessoa demorou um pouquinho, eu vou embora. Daqui a pouco a pessoa aparece. Quem é? Mas cadê o Jean? Já se foi. Então isso não pode acontecer.
Agora, nós aprendemos aqui no texto que tem uma promessa que sustenta tudo. Porque Jesus, ele não disse talvez nesse texto. Ah, talvez. Se você bater a porta, talvez ela vai se abrir. Se você buscar, talvez. Jesus está afirmando: quem pede, recebe. Então peça. Mas o pedir que nós falamos aqui abaixo. Se você já esqueceu, reouça esse vídeo para você entender o que é o pedir. Porque quem pede, recebe. Mas não é só pedir em oração, é você buscar conhecimento, sabedoria, orientação. E ele diz que quem busca vai encontrar, porque não tem como não encontrar. A pessoa que estuda, ela vai ficar mais inteligente. A pessoa que economiza melhora a sua situação financeira. Quem pratica exercício físico e cuida da alimentação não tem jeito, vai melhorar o seu corpo. Quem procura meditar, orar, ouvir coisas boas na vida, vai ter uma melhora na sua condição emocional, no seu bem-estar emocional, enfim, para tudo. Se você está buscando, não tem jeito, vai encontrar. Agora, quem bate, ele diz, a porta vai se abrir. É a promessa de Deus. Isso ensina algo muito poderoso para cada um de nós. Deus responde, mas ele responde com aquele coração que está alinhado com a mente em movimento e a perseverança em ação. Esse texto nos ensina que a fé sem atitude, ela é ilusão, ela é morta. É o que disse também Tiago na sua carta. Atitude sem fé, por outro lado, vira um cansaço. A gente desiste. Agora, fé mais atitude, mais perseverança é igual a transformação. E eu posso aqui finalizar dizendo da minha história de vida. Perdi a visão com 5 anos de idade, estudei, quis trabalhar, fui muito bem sucedido no meu trabalho, me tornei locutor de rádio, fisioterapeuta, comunicador, e esse texto ele se aplicou perfeitamente na minha vida, porque eu pedi força para Deus, eu busquei conhecimento para fazer tudo isso, fiz uma faculdade, aprendi a me comunicar, estudei sobre isso e eu bati em portas que pareciam fechadas. Já teve dono de rádio que disse assim: como que você vai poder trabalhar na rádio se você não enxerga? E fechou as portas na minha cara. Mas eu não desisti. No mesmo dia procurei uma outra rádio, até com uma audiência muito maior, primeiro lugar do Ibope aqui no estado do Espírito Santo, e o outro dono, ele me tratou de uma maneira completamente diferente, disse que seria um encanto para todos nós, ele disse para todos nós, né, palavras dele, para ele, para os ouvintes, ter uma pessoa com deficiência visual trabalhando na rádio. Olha só, eu quase nem acreditei, porque no mesmo dia já tinha tido uma porta fechada, mas eu não desisti, eu não fui para casa chorar, desesperado, reclamando de Deus. Então, eu vou deixar para você uma frase final. Quem pede, se conecta. Quem busca, cresce. E quem bate, descobre que nenhuma porta fechada é maior do que um propósito firme. Tá bom? Não desista nunca. Cumpra esses passos que eu disse para você. E queira estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda. Aqui no Grupo Além da Visão, nós vamos trazer esses estudos. Você gostaria de estudar a Bíblia conosco? Aprofundar mais nos textos? Então, venha conosco, porque nós vamos descobrir coisas incríveis, maravilhosas para a sua vida que não te contaram até hoje, mas nós vamos deixar tudo claro para você, porque isso é para você, Deus deixou para você. E agora eu quero convidar você que está aqui me ouvindo para que possamos fazer juntos uma oração. Senhor Deus, ensina-nos a pedir com humildade, a buscar com responsabilidade e a bater com perseverança. Alinha o nosso coração à tua vontade, move a nossa mente para o crescimento e fortalece os nossos passos para não desistirmos. Confiamos que no teu tempo toda porta se abrirá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se essa meditação fez bem para a sua vida, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho
para você receber as notificações dos nossos estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.